Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Eu sou o Flávio, sejam muito bem-vindos, realmente, de verdade. O tema hoje, antes de qualquer coisa, é curtir, compartilhar e comentar. Façam o triplo C para divulgarmos melhor os temas relacionados ao autismo, de tão complexo e tão amplo. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é exatamente assim, ela é complexa. Ela é complexa. Tem que ser analisado caso a caso. Não quero dar lição de moral porque eu sou uma pessoa falha. Eu venho trazer ideias. Não trago, soluções para um caso. As questões gerais. Procuro não dar dica, porque a dica às vezes ela não encaixa muito bem no caso daquele autista. Então essas são as coisas que são muito específicas. Eles são muito singulares, são muito peculiares entre si. Então não cabe necessariamente aplicar uma coisa só ali. Tem que ver um todo, para ser analisado. Então vamos falar sobre os limites comportamentais do autista. Por quê? Como? Quando? Por quem? De que forma? Por isso como? Você e eu não comemos qualquer coisa. Algumas pessoas sim, né? Tem algumas pessoas que eu conheço que parecem avestruz. Come de tudo. Parafuso, se tiver com fome, come. Mas brincadeiras à parte, nós geralmente não gostamos de todas as comidas, de todos os sabores. Não suportamos determinados cheiros. Não gostamos de todos os lugares. Há lugar que você não quer ir de jeito nenhum. Às vezes você não gosta muito de zona rural, que é calmo demais. Você às vezes não gosta de praia, porque é agitado demais. Não gosta dali porque é muito frio. Não gosta dali porque é muito alto. Cada um tem seu jeito, certo? Então, às vezes a gente se molda a isso. Você não gosta muito, mas vai. Pelas circunstâncias, pela família, pela época. Comida que você não gosta muito, você come menos. E você vai se moldando a essas situações sem necessariamente sofrer com aquilo. O autista também é assim. Um pouco mais acentuado, um pouco não, mais acentuado geralmente, alguns mais, outros menos, depende da situação e do ambiente e do que estivermos falando. Então, a sensibilidade dele ao som, as questões também visuais, as cores, aos movimentos, a vibração do ambiente que a gente sente na pele, o barulho exterior e o barulho interior, tudo isso faz mexer com as sensações, com a resposta ambiental. Outra coisa é a personalidade, certo? Não tem como separar, não é coisa dentro do cérebro onde você diz, a mão direita dele gosta de pegar aqui e gosta de pegar mais forte nessa caneca, porque ele é a personalidade dele, ele é mais... Essa outra bate porque é autismo, Não, as coisas se confundem, certo? Elas se misturam, Confundem é uma coisa muito técnica, então elas se misturam um pouco, bastante. Então fica tudo mais acentuado ou menos acentuado. Há pessoas mais pacatas, por sua natureza, que você precisa incitar ela a olhar mais, a responder, a participar. Tem gente que tudo tá bom, tem gente que nada presta. Então, essa tem um pouco mais de ímpeto, um pouco menos. Então, essas variações do A ao Z são enormes em todos nós. O autista também. Você está ali unido, certo? Então, os comportamentos disruptivos de que tanto falamos aqui, a gestão dos comportamentos, que é nevrálgico no autismo. Os comportamentos não aceitos socialmente são a pedra de toque, Porque a questão social do autista é isso, você quer incluí-lo,
porque às vezes ele se distancia muito, e às vezes ele está ali dentro, está mexendo no ambiente, mas não está necessariamente interagindo com ele. Ele chega, quer bater nas coisas, quer derrubar tudo, quer gritar o tempo todo, quer jogar os pratos, ele não gosta de prato em cima da mesa, então ele joga, etc. Ele está interagindo com o ambiente da cabeça dele, ali onde ele está, sempre, em todo lugar, do mesmo jeito, mas não está em um contato social sadio, digamos assim, com as pessoas. Ok? Nem com o próprio ambiente. As respostas que ele está dando não são socialmente aceitas. As terapias e o que nós fazemos, buscando complementar isso, buscando ajudá-lo cada vez mais, junto com a escola, é justamente para ele conseguir fazer isso. Ok? Então você vai para um lugar, gatilhos aparecem. Certo? Você teve ou tem uma relação conturbada com sua mãe ou com seu pai. Você chega num ambiente onde a mãe ou o pai da pessoa está ali e eles têm um leve atrito, que geralmente não tem, mas eles têm um leve atrito que você naquela hora sente, dá um gatilho na sua cabeça e você começa a sofrer. Isso acontece. Eu estou dando só um exemplo, você pode generalizar para qualquer coisa. Certo? Uma comida que traz uma lembrança, sua percepção do lugar. Imagine o autista passando por isso. Ele sente muito mais, esses gatilhos são muito mais. E nós precisamos nos adequar. Você não sai correndo. Você não bate na mesa. Você não grita. Você procura administrar. O autista que está aprendendo a lidar com essas emoções, ele está aprendendo, ele está sendo ensinado. Isso é importante. Não é simplesmente, ele não sabe, deixa. Ele tem que ser ensinado. Isso leva tempo. Isso leva tempo. Mas continuemos. Eu tô mostrando as peças para a gente juntar. Ele tem as estereotipias. Ele precisa andar, ele precisa correr, às vezes ele precisa fugir. Você o acompanha no fugir dele e depois ele volta mais calmo. Ele precisa desses comportamentos ali que ficam orbitando as necessidades dele. Ok? Em cima disso tudo tem nossas falhas. Nós falhamos. Eu falho muito com o meu. Ele gostava muito de subir escada. Chegou um momento em que o subir escada incomodou um determinado lugar, com toda razão as pessoas. Tá na hora de limitar. Não pode, não pode, não pode. Houve choro, houve frustração, não pode. Conseguiu se administrar. Ele não sobe mais. Mas ele tem que ser ensinado. Pode ser que você tenha que deixar de ir um tempo àquele lugar. Usar um local que tenha mais pessoas para ensinar, por exemplo, aquele lugar que essa escada não pode subir. Só para citar um exemplo. Certo? Vou para um lugar público. Um shopping. Shopping não, tem escada rolante, né? Com um lugar que tem escada. Você leva ele lá. Olha, essa escada não pode. Vamos passear por aqui. Escada não pode, escada não pode. Pode haver choro. Ele pode se jogar no chão, pode querer bater nas coisas, bater nas pessoas, quebrar alguma coisa. Você vai bloquear e administrar tudo isso. Não pode, não pode. Quanto mais habilidades do dia a dia ele aprender... Eu esqueci de pegar o livro, ele ganhou um livro ontem, que tem várias atividades. Então eu ia citar como exemplo. Mas pode ser assim, vamos supor que ele está aprendendo a contornar, certo? Muito pequenininho está aprendendo a contornar. Aquele aprender a contornar não se limita àquilo. Aquilo traz um controle para ele para outras situações, como artes marciais. Então, quando você ensina ele que não pode subir a escada, e daqui a pouco ele vai ter uma crise, hoje ou da próxima vez,
Às vezes parece, conseguiu dessa vez, na terceira ou da quarta vez pode ser muito pior. Chega um momento em que ele aprende que não pode. Isso você vai mostrar concretamente que não pode. Em algumas situações tinha um cachorro, tinha um gato, alguma coisa, eu disse que tinha o cachorro. Nos lugares em que não tinha, eu também dizia que tinha, depois eu tirei essa mentira. Não pode, porque não pode. Não é seu e não é meu. Não pode. Então a criança vai aprendendo que aquilo não pode. E tem esse preço a ser pago. Às vezes você não pode ir mais no ambiente. Você tem que passar um tempo sem ir no ambiente. Ou ir no ambiente certo de que talvez eu vá e tenha que voltar. Não como punição, mas um aviso. Se você for mexer, a gente vai voltar. E volte. Tudo que você promete, até dizer assim, você vai chegar lá e vai ganhar o livro, esteja com o livro. Não prometa acreditando que lá vai ter o livro. Para você entregar o livro. As coisas têm que acontecer concretamente, como todo mundo viu aqui no canal. Então, esse preço a ser pago, de dizer o não, e às vezes apanhar, o bater é outra coisa que a gente já tratou e pode tratar mais em outros momentos, né? Mas o pagar o preço e dizer, por exemplo, eu gosto muito dali, mas assim como os típicos que não vão para todo lugar, o meu autista não pode vir aqui que ele fica muito disruptivo. Às vezes, aquele lugar tem um cheiro e um som que vai incomodar ele. Eu não vou colocar ele em situações que pioram a situação dele. Eu vou colocar ele em outro lugar. Eu aprendi que ali é muito ruim para ele. Eu tenho que mudar. Em outras situações, veja como a coisa a gente tem que analisar caso a caso. Em outras situações, ele fica disruptivo porque foi permitido. Em algumas situações, ele quer fazer ali e naquele lugar não pode. Então, nas situações em que pode, você tem até que limitar para ele conseguir trazer para esse caso que ali também não pode fazer. Não é hora de fazer. Não é hora de comer isso. Aqui não pode pegar. Esse não é seu. Tem uma pracinha aqui perto que quando ele era pequenininho, durante a pandemia, ele tentou pegar o carro de um menino que estava brincando na areia. Eu disse, esse carro não é seu, não pode. Ele ficou impulsivo e queria porque queria o carro. Coloquei ele no braço, bloqueei, não pode, não pode, não pode. Chega um momento em que você não até o adulto diz, não, pode deixar um pouquinho, senão já disse tanto que não pode, que eu não posso permitir agora. Então, não pode, não pode. Ele veio para casa chorando. Quando chegou aqui, foi brincar de outra coisa, passou. Esse é o preço a ser pago. Entendeu, gente? Então, nós temos que compreender. Estamos aqui para isso, para compreendê-los. E o que é isso? Por que isso existe? De onde vem? Qual é o antecedente? Aparece o comportamento, qual é a consequência depois do comportamento? Eu reforcei? Se eu reforcei esse comportamento, eu tenho que mudar. O meu filho, ele ainda gosta muito de porta. Ele gostava de passar a mão em cima e embaixo. Ele parou de fazer isso. Né? Uma pessoa até disse que eu estava reforçando o comportamento dele porque eu deixava. Ele faz nas portas de casa e faz em outros lugares. Nesse lugar, tinha um período que ele não podia mais fazer. Isso não vai fazer, não vai mexer na porta. Ok, fica com raiva, fica chateado, vai bater, vai embora. O comportamento era reforçado? Era. Eu falhei, eu errei. Admito, eu errei nesse ponto. De permitir que ele fizesse isso. Mas, ao meu ver, me defendendo, ele passar a mão em cima da porta e embaixo da porta não tinha nada demais. Em alguns lugares em que era de livre passagem das pessoas, também não. Em um determinado local que era particular e a porta tinha que ficar fechada, aí já não podia. Aí tinha crise. Mas essas coisinhas sempre vão haver. Ela só não pode ser a regra. Você só não pode reforçar tudo, permitir tudo. Geralmente você não vai permitir. E vai dizer por quê. Esse não pode, por quê? Pode fazer isso. Nunca diga um não e deixe em aberto. Não pode.
tem que fazer isso. Não pode, não pode, não pode isso, tem que ser assim. Não pode, tem que ser assim. Ok, gente? Vamos dar uma paradinha por aqui para a gente raciocinar sobre isso. Essa fica como sendo a parte 1. E nós vamos fazer uma segunda parte para a gente continuar com a ideia. Ok? Forte abraço a todos, tudo de bom.